Muito bem, estou voltando a gravar. Nos próximos 35 minutos, falaremos apenas sobre o perfil comportamental e como é que a gente vai usar todas as informações do programa para o nosso perfil. Porque mais importante, né, do que conhecer a história do seu comportamento é saber identificar cada parte do seu comportamento. Quando a gente fala sobre você, quando a gente contextualiza uma pessoa, a gente não pode definir ela em uma caixinha só. Nem no signo a gente faz isso. Eu ia falar que o único lugar que a gente faz isso é no signo, mas nem no signo. Pode ver que no signo você é de Câncer, mas tem ascendente em Áries e a Lua não sei aonde e o Sol não sei aonde. Então não dá para a gente colocar tudo que a gente tem dentro de uma caixinha só, tá bom? Por isso, a gente vai aprender a usar o nosso perfil como um gráfico do perfil. E agora, eu vou até pedir para vocês depois me mandarem isso, porque eu quero mesmo transformar isso para vocês no desenho do gráfico, tá bom? Que é o desenho do gráfico da sua análise. Na sua análise de perfil, na sua autoanálise, você tem os 5 perfis. E todo mundo, repare que você deve ter características de todos os perfis. E isso deixou a Marcela muito confusa. Entendeu? Então, observe que você assinalou muitas características de todos. E isso é normal, porque, na verdade, todo mundo tem os 5. Tá bom? Todo mundo tem os 5 perfis. Acontece que a gente tem alguns numa maior intensidade e algumas numa menor intensidade. Essa ferramenta que vocês estão usando, ela foi desenvolvida para a gente conseguir transformar isso numa porcentagem. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês peguem para mim e coloquem coloca aqui no chat, coloca para mim quanto de cada característica vocês marcaram para mim. Então, por exemplo, você marcou, sei lá, 8 do compulsivo emocional, 2 do, entendeu? Nesse âmbito. Se você não fez isso, não tem problema. Você faz depois, aí você me manda depois, tá bom? Vocês vão ver que a gente tem 2 ou 3 que são sempre bem maiores do que os outros. Algumas pessoas, vou dar o meu exemplo, porque graças a Deus eu sou uma delas, então eu consigo dizer muito bem. Eu tenho o meu gráfico inteirinho distribuído. Eu tenho quase que 20% de cada um. Olha que pessoa complicada. Pois é, você acha que é fácil? Não é fácil, não. Isso. Aí, ó, vão colocando para mim, tá vendo? Porque a gente vai transformar isso. Quem colocou todos de estética, a Flavinha? A Thaís, eu já sabia. Quem colocou todos de estético? Ah, a Valéria que tá aqui. É, olha lá, todos de estético. É muita estética, Val, muita estética. 3 do compulsivo emocional e o resto do estético. É mesmo essa combinação, Val? É mesmo. Então, o que você vai fazer? Agora vocês vão colocar isso para mim. Olha lá, tá vendo a Wendy? Ó, ela colocou falso magro 2, emocional 5, compulsivo emocional 5, alto risco 3, pesado 6, estético 3. Tá aí. Isso, olha lá, falso magro 2. É bem legal isso, hein? Olha lá, emocional 3, alto risco, estético 8. Sabia disso também, hein, Flavícia? Muito bem, olha lá. Muito legal. Isso vai ajudar vocês a se conhecerem um pouco mais. Quem tem 2, vou dar o exemplo da Flávia, que o chat dela está aqui na minha frente, tá? Então, a Flávia tem 8 do estético e 5 do pesado. Mais que 5 quer dizer que esse perfil é muito influente, tá bom? Então, se você tem mais que 5 características de um perfil, quer dizer que ele é um perfil dominante em você. Então, reparem no de vocês para saber quais são os perfis mais dominantes. E aí pode ser que sejam 3, pode ser que sejam 2, pode ser. Coloque aí para você quais são os seus 2 ou 3 perfis mais dominantes.
Legal. Já tenham aí para vocês se identificarem com eles, tá bom? Quando a gente olha para o nosso perfil, gente, a gente precisa pensar em corpo, mente e energia. Às vezes, a gente tem esses 3 pontos alinhados de um perfil só. A gente tem um corpo ampulheta, uma mente ansiosa e muita energia para gastar. Olha só, essas são características do perfil estético, ó. Um corpo ampulheta, uma pessoa muito ansiosa e muita energia para gastar. Aquela pessoa que não para um minuto, mesmo quando ela está exausta. Olha que legal. 3 características do estético, achou aí, né, Flavinha? 3 características do estético. Às vezes, não. Às vezes, a gente tem um corpo quadradinho do pesado, a gente tem muita energia, que a gente não para um minuto, tá vendo? E uma mente que é mais avoada, que é a característica do falso magro, uma mente que está sempre viajando, sempre muitas ideias, mas pouco poder de ação, uma pessoa que pensa demais. Então, não necessariamente a gente tem essas coisas alinhadas de um perfil só. E esse é o segredo, Má. Porque é perfeitamente possível você, por exemplo, ter um corpo mais do perfil pesado estético, mas estar nas dores do compulsivo emocional. E aí é muito possível que você tenha retenção líquida do perfil pesado, mas tenha a ansiedade, por exemplo, do perfil estético. Normalmente, aquele que é maior, ele tem a maior parte dos nossos comportamentos. Mas isso não quer dizer que a gente é só desse perfil. E esse é o grande segredo aqui, porque a gente tem que saber lidar com tudo isso. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu preciso saber o que dá para o meu perfil estético para controlar essa ansiedade. O perfil estético é, como o nome diz, um perfil muito ligado à estética. Então, como a gente controla a ansiedade do perfil estético? Fazendo alguma coisa em benefício do próprio corpo. Então, uma escova no cabelo, uma manicure. Quer ver? Tá ansiosa, com a cabeça cheia, você não consegue nem dormir, para de pensar? Vai fazer uma touca no cabelo. Vai fazer um banho de creme. Olha lá, a Flávia tá balançando, porque esse é o trabalho dela, viu, minha gente? Então, ela tá assim, balançando, não, porque ela sabe. Uma pessoa que tem o perfil estético, ela precisa muito do autocuidado, mais do que os outros perfis. Você ia falar, Flavícia? Pode falar. Olha, eu estava na terça-feira, estava ansiosa para poder fazer, né, para a aula antes de você remarcar. Eu já tinha feito hidratação no cabelo quando eu cheguei, eu já estava secando, eu estava me programando quanto tempo que eu ia secar o meu cabelo para poder dar tempo para mim entrar, para mim tirar essa ansiedade. É verdade, isso que você falou. Vocês sabem que ansiedade está diretamente a dores articulares, né? Então, uma pessoa que sente muita dor no corpo, aquela dor no corpo que não tem explicação, que se você for, olha lá, ó, se você for no médico, ele vai ligar isso a uma fibromialgia, a uma tensão muscular. Essas são características do perfil estético, mas o que é que gera isso? Ansiedade. Então, esse é um perfil que, quando em alta ansiedade, precisa consumir, por exemplo, chás que aliviem a tensão no corpo, precisam dar serotonina para esse corpo, precisam fazer uma massagem relaxante para esse corpo, um banho de banheira, sei lá, mas algo que traga um pouco de controle dessa ansiedade, porque muita ansiedade gera dor. É isso que vocês vão aprender. Na aula de ansiedade, eu vou pontuar isso para cada perfil. Então, é claro que você tem o seu perfil maior, geralmente é aquele que está mais dolorido, e eu já vou pontuar. Se você está acima do peso, com certeza o perfil compulsivo emocional está aí gritando. Entendeu? Então, não necessariamente você é uma compulsiva emocional, mas você tá com ele maior. Ó, a Claudinha não está conseguindo ouvir. Deixa eu ajudar ela aqui. Vou pedir para ela entrar de novo. Você tá todo mundo me ouvindo bem, né? É só ela, né? Então o problema é lá no computador. Oi. Duas coisas, por favor, se pudesse agora. Um exemplo ou dois de chá para acalmar na questão do estético
E uns 2 exemplos, ou 3, de chá para a questão do pesado, que está fazendo uma estratégia de bastante água com o chá. Tá, eu vou colocar já, então. Então, porque isso é importante, vocês podem consumir a partir de já. Então, esse alcaçuz a gente consegue usar nas duas coisas, porque ele é tanto diurético como acalma a ansiedade. Passiflora também para ansiedade. Então, ó, alcaçuz, passiflora. E para quem sente muita dor articular, o de canela também ajuda bastante. Então, você pode combinar. Você pode fazer um chazinho de alcaçuz e colocar um pauzinho de canela. Sabe, na hora de servir, não precisa ferver a canela, senão fica muito forte. Tem gente que não lida muito bem com ela. Mas você pode colocar o pauzinho da canela na xícara e colocar o chá de alcaçuz ali e deixar fazer uma infusão. Já ajuda bastante. Para os diuréticos, a gente pode colocar abacaxi, cavalinha, melissa. E todos esses chás que eu tô colocando para vocês, eles não têm cafeína, tá? Eles são chás que não são estimulantes. Então, a gente pode tomar eles em qualquer momento do dia, mas aí já vou dar uma dica que eu dei na consulta da Val, né, Val? Que eu não recomendo tomar chás muito próximo do horário de dormir. O melhor horário para fazer uso dos chás é de manhã, até antes de tomar café, sabe, assim, coloca um chazinho ali, dá um abraço no seu fígado, sabe, no seu estômago com um chá antes. Exato, porque a gente está em jejum e joga café. Olha que coisa horrorosa. Então, dá um abracinho, sabe, no seu corpo com chá, um pouco antes de você fazer o seu desjejum, antes de tomar café, ir lá comer alguma coisa ali, mais sólida e tal. E no meio da tarde, porque no meio da tarde é onde baixa a nossa serotonina. Então, pode ver que a hora que dá 4, 5 horas da tarde, a gente dá um down. E às vezes, quando a gente coloca um chazinho, ontem eu até coloquei isso, né? Que ontem, o chá das 5. Por isso, gente, eu falei isso pra Val, né, Val? Chá das 5. As velhinhas inglesas, a rainha da Inglaterra lá, que tem 150 anos. Por que ela tem 150 anos, gente? Porque ela tem hábitos bons. O chá dela é o chá das 5, o famoso chá das 5. É a hora que o nosso corpo mais precisa desses princípios ativos. Além desse horário, esse chá só vai atrapalhar seu sono. Aí você vai começar a acordar 2, 3 horas da manhã para fazer xixi. Porque até o seu corpo absorver todos os princípios ativos desse chá, ele vai fazer a diurese quando você está dormindo. Isso vai atrapalhar o seu sono. E aí isso causa N disfunções depois. Acontece mesmo. Porque eu sempre, da gestação em diante, eu comecei a tomar chá para dar uma acalmada e dormir, né? E eu sempre tomei tomava um chazinho de camomila mesmo. Assim, antes de dormir, né? Aí camomila, gente, é diurética, total diurética. E a gente toma antes de dormir. E eu acordava assim com a bexiga doendo para fazer xixi. É isso mesmo. Eu saía correndo e tal. Mas eu conseguia dormir bem também. Não, mas é porque você é minha querida. Mãe de gêmeos, se não dormir bem quando puder dormir, vai dormir quando, né? Não tem como. Nossa, mas anotem essa dica, porque isso faz bastante diferença. Lembra que eu falei? Todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe que tomar chá é saudável, mas a gente não sabe quando. Tá vendo? Então já fica essa dica aí para vocês. Paulinha. E quando você fala dessa de tomar antes do café, para mim faz muito sentido. Se eu tomo café e não como nada junto, é atacar minha enxaqueca e eu começar a passar mal antes de eu logo no primeiro momento do dia. Antes de eu fazer qualquer coisa. Então, eu não tomo mais. Falei para o Vinícius assim, café é só a hora que eu for sentar e comer. Aí eu posso tomar um café junto. Mas eu gostei dessa ideia do chá. Eu nunca Você sabe que até para quem está com metabolismo muito lento, né? Porque a hora que a gente dá um chazinho, assim, logo pela manhã, ou naquele momento da tarde que a gente quer um doce, mas essa necessidade de doce não é necessariamente de um doce, né? Eu falo que 4 horas da tarde você vai na padaria, você compra a padaria inteira, né? Porque é o nosso horário. Esse horário é o horário que o seu corpo faz o balanço energético, do tipo, como tá essa pessoa? Ela gastou mais energia ou ela consumiu mais energia? É a hora do balanço.
Por isso, nessa hora, a gente geralmente tem mais fome. Então, se a gente dá um chazinho, algo que tenha vitamina C, uma boa proteína nesse horário, é como se você estivesse dizendo para o seu corpo assim, ó, tá tudo bem, metabolismo, pode funcionar tranquilo, acalma, pode ficar tranquilo que tá tudo bem. E de manhã é a mesma coisa. Quando você acorda de manhã e já coloca ali, ó, um chazinho, uma coisa que aquece, é como se você falasse assim, bom dia, corpo, pode funcionar, metabolismo, que tá tudo bem para você hoje. E esse horário das 4 da tarde é o horário que mais me dá ansiedade. Eu começo a tremer na mesa, eu fico extremamente agitada. Você imagina a importância, então, de colocar a camomila, a baunilha, a passiflora, a melissa, nessa hora. Muito legal. Nessa hora. Alguém queria falar mais alguma coisa? Alguém quer comentar? Paulinha. Pode falar. Eu queria saber a respeito dos óleos. Se os shots com os óleos também substituiriam o chá. Porque eu tenho muita dificuldade de tomar óleo chá. essencial, você fala. Óleo essencial. Eu até ontem estava muito ansiosa, aí eu faço uso. Esse pode... É isso que eu ia falar, gente. Quando vocês forem colocar óleo essencial, usa uma marca que pode consumir, hein? Que tem uns que não pode, tá? Tem uns que esses óleos são mais... Depois, Flavinha, a gente podia combinar de você dar uma aula sobre isso para elas, né? Isso. Eu fiquei até assim, vamos ver qual óleo que ela vai colocar aí para consumir, porque não são todos que a gente pode consumir, não. Mas esse de lavanda da doTERRA, uma gotinha numa xícara, no shot, assim, pode consumir tranquilo. Mas eu geralmente, assim, não que seja alguma coisa rotineira, assim, entendeu? Pode ficar um dia sim, um dia não, só para a gente poder colocar para a questão do organismo mesmo, para a metabolização não sentir tanto diário. Eu não peço que o consumo seja muito prolongado, não, para a gente consumir, dar um start e vir, né? E o chá do às vezes eu até só cheiro ele, né? Às Sim. vezes eu nem quero tomar, né? Então, coloca no punho uma gota que ele pode ir na pele e cheira, ou senão você coloca atrás da orelha que já vem automaticamente para as narinas e já faz. Esses pontos, o corpo absorve e já faz o efeito todinho que a gente precisa. Gente, deixa eu avisar, viu? A Flávia, gente, esse é o trabalho dela, tá bom? A Flávia, além de trabalhar com estética, ela é formada em enfermagem, então ela tem toda essa questão do cuidado e ela só trabalha com produtos naturais. Então, quando vocês precisarem de alguma dica assim, vocês podem chamar a Flávia lá no Telegram, que ela vai adorar ajudar vocês com isso, ela entende bastante. Qualquer coisa, um dia a gente pode combinar uma aula sobre isso. Aí já vira uma aula bônus do clube, daqui, ó, da rota, viu, Dani? Para você que tá feliz aí. Val, você queria falar? Pode falar. Sim. Paulinha, o que, além do chá de canela, qual outro chá que seria bom para dores articulares? Eu estou no momento de crise de dor. Tá, eu vou te passar, Val, eu vou fazer assim, ó, eu vou te passar uma listinha lá no grupo, aliás, eu acho que isso vai ajudar todo mundo. Eu vou pontuar algumas listinhas para algumas características especiais, tá bom? As articulares, elas precisam mesmo, às vezes, não só de um, mas de uma combinação. Então, eu vou colocar lá no grupo, eu acho que ajuda todo mundo. Assim, Obrigada. Aqui, muito tempo nisso. Combinados? Então, vamos lá, vamos conversar de novo, vamos voltar para os perfis. Como é que a gente vai regular? Então, olha lá. Como é o seu corpo? O seu corpo é mais quadradinho? O seu corpo tem mais o formato do compulsivo emocional? O seu corpo tem mais o formato do perfil estético? Então, o que a gente vai fazer? O treino, ele é sempre para o formato do seu corpo. Faz sentido? Então, se eu tenho o formato do perfil compulsivo, que é aquele formato de corpo que tem mais flacidez, ele é mais redondinho. Então, o que eu faço? O treino para o compulsivo emocional. Se eu tenho o formato do corpo do perfil pesado, que a gente já falou daquela questão da lombalgia, eu vou fazer os exercícios do perfil pesado. Se eu tenho o formato do corpo do estético, que aí o estético é o contrário do pesado, né? Faz aquela curva grande na lombar onde o bumbum empina e é uma pessoa que tem muita dor nessa região. Então, eu vou fazer os exercícios para o perfil estético. Então, o formato do seu corpo precisa do treino para o seu biotipo. Ajudei assim, né, Mar? Fica fácil, né?
Fica fácil. Muito bem. De comportamento, como é o seu comportamento? Aí, quando vocês, por exemplo, ó, vou dar o exemplo do alto risco. O alto risco é aquele triângulo invertido, é a pessoa que tem ombros maiores e não tem muita força nas pernas. Vocês vão ver que o cardápio do alto risco não é dele, é do segundo maior perfil. E, na verdade, as orientações para uma pessoa do alto risco é semana a semana e incluindo alguns hábitos. Então, se você tem o perfil alto risco como primeiro ou segundo, você pode abrir lá as orientações para ele em relação ao comportamento alimentar. Certo? Então, se você lembra que eu falei, todos os seus perfis que têm acima de 5, vale a pena rever o conteúdo. Por quê? Porque a gente vai flutuar entre essas características. Em alguns momentos eu vou me comportar mais pesado, em outros momentos eu vou me comportar mais estética. Depende da minha situação de vida naquele momento. Então, se eu tenho 3 mais altos, eu vou flutuar entre os 3. Se eu tenho 2 mais altos, eu vou flutuar entre os 2. Fez sentido? Então, na hora de escolher o treino, na hora de escolher ali a orientação que está lá, dos bônus. Em relação ao flutuar entre os perfis, né? O meu deu o estético e o compulsivo emocional. Sim. O estético também está muito ligado na questão do formato do corpo. Era isso que eu não estava me identificando dentro do emocional. Tá. Que o meu corpo não fica ali dentro, mas você vê, são 6 características. Acho que só tem uma ali que não encaixa em mim, que acho que é a flacidez, alguma coisa assim. Mas, então, assim, você diz nos treinos e na alimentação, eu foco nos 2. Foca nos 2, Má. Foca nos 2. Como assim? Tipo, misturo ou faço um dia outro? Você vai ver que o estético, ele tem um checklist de pontuação. Porque normalmente uma pessoa do perfil estético, ela gosta de ligar o que ela faz a uma recompensa. Mas você vai ver que não tem ali um cardápio, sabe? Uma orientação para seguir. Aonde está essa orientação? No seu segundo perfil. Então, o que você vai fazer? Vai pegar a orientação do compulsivo e seguir a rotina do estético. Certo? Por isso que eu falei que é interessante abrir os materiais e saber quais são os seus maiores perfis para saber como usar. E aí, qualquer dúvida assim mais pontual, vocês podem me mandar que eu vou falar, ó, usa esse e acompanha com esse. Tá. Tudo bem? Aí eu acho que fica fácil. E durante as aulas, a partir da aula que vem, a gente vai flutuar exatamente sobre como funciona a sua mente, sua energia dentro de cada ponto do perfil. Então, quando a gente for falar de ansiedade, na próxima aula, a gente vai falar de ansiedade e de fome. Então, aí eu vou colocar, olha, nessa situação, é esse perfil que está gritando. O que você precisa dar para ele? Isso e isso. Nessa situação, é esse perfil que está gritando. O que a gente vai dar para ele? Isso e isso. Aí vocês vão aprender a identificar, que é o mais importante. Vocês vão saber falar assim, ó, hoje eu tô com as características do estético. Então, o que eu preciso hoje? De uma sessão de autocuidado. Hoje eu tô com as características do compulsivo emocional. O que eu preciso hoje? De uma coberta, uma pipoca e Netflix. Eu vou saber o que oferecer para o meu perfil quando ele mais precisar. Isso é o que a gente vai fazer aula a aula. Cada aula, eu vou colocar lá no Telegram as ordens, né? Mas cada aula a gente vai falar de 2 pontos. Então, por exemplo, fome e ansiedade. Aí depois eu vou colocar fome de doce e cansaço. Geralmente, sono e hidratação. Então, eu coloco 2 pontos que são mais ou menos parecidos para cada perfil, tá bom? E aí vocês vão saber identificar. Isso vai ser muito legal para todas vocês. Para todas, tá bom? E aí, eu queria terminar essa reunião fazendo uma reflexão, né? Não, a gente sabe o nosso perfil, mas a gente está aqui num programa de emagrecimento, é lógico. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Mais importante do que saber o que fazer para se manter magra é a gente voltar uns passos atrás e a gente entender o que aconteceu com a gente. E a verdade, a pergunta é, por que engordamos? Esse é um exercício para cada uma. Ó, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Tem um caderninho assim, ó, de vocês, sabe com as anotações principais? Eu gosto de anotar nesses caderninhos brochurinha, assim, ó.
Porque toda vez que, eu sempre coloco, eu não coloquei aqui, mas eu coloco uma etiqueta, né, com o assunto. Então, por exemplo, toda vez que eu quero saber sobre aquele assunto, eu sei em qual caderninho ele está. Eu tenho muitos cadernos, eu adoro caderno. Então, eu vou sugerir isso para vocês, porque eu acho que vai ajudar. E eu queria que a primeira página do seu caderno fosse essa. O que aconteceu quando tudo aconteceu? Por que que a gente chegou até aqui? Como foi que a gente saiu de um estado, porque às vezes você tem uma lembrança de você do tipo, nossa, ó, em tal fase eu estava super bem. E de lá para cá, o que aconteceu na sua vida? Quais foram os hábitos que mudaram? Como a gente chegou nesse peso, nessa situação? Como a gente chegou nessa fase de estar mais se escondendo, porque não está feliz com o próprio corpo, do que gostando de si mesma? Porque a gente precisa descobrir a causa. Eu falo que é como se a gente tivesse uma inundação na nossa casa. Nossa casa inundou. Aí a gente pode ficar puxando aquela água para fora com o rodo. Mas se você não souber o que aconteceu para lá, se você não souber que cano que está vazando, da onde vem o problema, você pode puxar aquela água para fora o tempo da sua vida que fosse. Não tem aquele povo que fala 32 anos tentando emagrecer. 60 anos tentando emagrecer. 60 anos puxando a água para fora, sem saber qual é o cano responsável pelo vazamento. Então a gente vai olhar um pouco para trás e a gente vai lá na causa mesmo do problema. A gente ganha peso. Eu vou dar 4 motivos, tá bom? E eu quero que vocês, durante essa semana, pensem muito nesses 4 motivos. O primeiro deles são os nossos hábitos. E, na minha opinião, tudo circula em torno dos hábitos. A gente começa a ficar meio escrava dos hábitos ruins. Ou faltam hábitos bons. Ou você tem muitos ruins, ou falta um pouco dos bons. Então, comer muito tarde, não se exercitar, comer doce todo dia, são hábitos que a gente repete com uma certa constância e que na somatória do processo, um dia a conta chega. Porque é isso que acontece. Sabe quando o povo fala assim, depois dos 30, depois dos 30 que eu engordei. Na verdade, foi o tempo que você levou para a sua conta chegar. E eu vou fazer uma observação que talvez vocês não tenham parado para pensar. Para algumas pessoas, isso acontece aos 30. Para outras pessoas, isso acontece na primeira menstruação. Acontece alguma coisa com aquela menina que o corpo dela muda e ela começa a engordar. Para algumas pessoas, na gravidez. Para algumas mulheres, isso acontece na menopausa. Alguma coisa acontece na sua vida, na chave metabólica, que toda aquela somatória de hábitos ruins, de mudança de estilo de vida, de traumas que ficaram, a conta é naquele momento, porque a sua fase metabólica ela é a gota d'água. Eu engravidei, perdi o controle de mim mesma. Então, hábitos são o primeiro ponto. E é muito pior ter um excesso de hábitos ruins do que faltar os bons. Então já fica a reflexão, porque assim, quando a gente começa a colocar um bom hábito ali, ele toma espaço de um ruim. A gente não precisa lutar contra os ruins, basta que a gente adicione os bons. Porque os ruins, eles vão perdendo espaço com o tempo, eles vão perdendo força. Sua cabeça fica preocupada em dar conta do bom, e aí você tira o ruim. A segunda causa do ganho de peso é a inflamação crônica. Ela tira todo o seu metabolismo da ordem. Quando a gente inflama, tudo funciona meio capenga. O que é que causa a inflamação? Hábitos ruins. A gente soma tantos hábitos ruins que o nosso corpo fica inflamado. E uma vez inflamado, ou você toma uma atitude para desinflamar, ou ele continua crônico e aquilo se arrasta pela vida toda.
Viram processos inflamatórios. Ora eles estão em crise, ora eles estão um pouco mais controlados. O terceiro é o descontrole hormonal, resistência à insulina, desequilíbrios no cortisol, desequilíbrios na tireoide. Mas o que é que causa isso? Inflamação. E o que é que causa inflamação? Hábitos ruins. Vocês estão vendo que é uma cachoeira? Então, por exemplo, resistência à insulina, quando você tem uma fome descontrolada, principalmente de doces. Desequilíbrio de cortisol, quando você tem muita fome tarde da noite. Ou muita fome por carboidrato. E na tireoide, a falta de disposição, a preguiça, cansaço. Como que a gente muda isso? Modificando os nossos comportamentos. Então, você vai ver que a gente vai rastrear isso. Se você tem muita fome de doce, você já sabe que você está com uma resistência à insulina começando aí. O exame não precisa apontar para você ter. Quando o exame aponta, aquilo já está em você, ó, há muito tempo. Então, nós vamos cuidar desses comportamentos. E o quarto motivo, que é o menor de todos, por incrível que pareça, é a genética. Porque a gente só desperta a sua genética ruim quando os 3 outros pontos não estão equilibrados. Se você tem hábitos ruins, está muito inflamada, os seus hormônios perderam o controle, aí você vai acordar aquela genética da diabetes que a sua família tem. Aí você desperta aquela genética de um problema, de uma saúde, de uma doença. Você traz ela para você, mas porque você alimentou aqui, ó. Por isso que ela é o último. Se vocês assistiram a aula lá de ambiente, né, os 3 ambientes do emagrecimento, se a gente muda o ambiente, a gente controla a genética. Genética não é destino. Ela tá ali, mas quem alimenta ela todos os dias são vocês. Como? Hábitos ruins, que geram inflamação, que geram descontrole, que despertam uma genética ruim. Se a gente não dá comida para ela, gente, ela morre. Ela fica lá, apagadinha. Agora, se a gente for só para fechar, né? Para fechar, a gente não pode contar só com a força de vontade. É por isso que construir o hábito é muito importante. Porque, vamos ver, vai, mais de 50% dos dias não dá para apostar suas fichas na força de vontade. Porque ela é escassa. Força de vontade é um recurso escasso. A gente não pode apostar as nossas fichas nele. É por isso que o hábito é tão importante. Porque quando você tem o hábito, imagina, gente, se você tivesse que pensar, ó, esse filme é muito bom, o do tomar banho. Quando você é criança, você não tem o hábito de tomar banho. Só quem é mãe sabe o trabalho que dá para colocar uma criança no chuveiro. Todo dia você tem que mandar essa criança tomar banho. É um saco. Daqui a pouco, isso vira um hábito. Depois que você cumpre aquele hábito, já mais adolescente, às vezes sim, às vezes não. Né? Meu marido, até hoje, de vez em quando, eu preciso mandar tomar banho. Né? Tem gente que demora mais. Mas, normalmente, na adolescência, você já entendeu que aquilo é lá, todo dia você tem que tomar banho. Se você tá com vontade, se você não tá com vontade, se você tá com preguiça, se tá frio, se tá calor, se você tem que tomar banho de canequinha, você vai tomar banho. Tem dia que você tá morrendo de vontade de tomar banho? Tem. Tem aquele dia que tá calor, você fala, nossa, hoje eu preciso de um banho, nossa, eu quero muito tomar um banho, você toma banho 2 vezes. Mas tem dia que você não tá afim. Dá para apostar na força de vontade? Não dá, é igual aos nossos bons hábitos. Se você fixa aquele bom hábito, independente da força de vontade ou não, aquilo faz parte do seu dia a dia. É isso que faz você emagrecer. Você acostuma com aquilo que você precisa fazer todos os dias. Então, tenham para você que o nosso corpo ele não adoece de repente, do nada. Ele passa por esses 4 pontos. Hábito, inflamação, descontrole hormonal, principalmente para nós mulheres, e por último, algum problema na genética, que aí é uma diabetes que aparece, é uma pressão alta, é algum problema, uma doença, né, tipo a fibromialgia, aquela artrite. Isso já está aí faz muito tempo, seu corpo vem dando sinais há muito tempo.
Então, por isso, o exercício de vocês, o principal exercício de vocês dessa semana é esse. Por quê? Como foi? Qual foi o caminho que te trouxe até aqui? Olha para trás. Quando foi sua virada? O que aconteceu quando tudo aconteceu? Porque se você tiver consciência desse momento, de quais foram os hábitos que você não tinha e de repente passou a ter, que são ruins, quais eram os bons que você tinha e agora você não tem mais, você vai ter, assim, tipo, um grande passo na sua mudança. É desse ponto que a gente começa esse programa, da consciência, porque a gente só controla aquilo que a gente tem consciência. Combinado? Foi legal? Gostaram da aula? Então tá bom, que bom. Que bom. Ó, a gente tem aí 2 minutos, tá bom? Vocês vão ver que eu sou chaterna com o tempo. E eu queria terminar essa aula só dando um recado. Eu vou colocar lá no grupo, a gente vai ter uma aula a cada 15 dias, né? Dessa, assim, mais profunda, desses assuntos, tal, e a gente começa essa semana. E aí eu precisava entender qual dia é melhor para vocês. Se já na segunda, se vocês preferem na quarta, se vocês preferem no final de semana. Então, depois eu vou colocar uma enquetezinha no grupo para a gente discutindo. Como vocês são poucas, aproveitem isso. A gente consegue entrar num consenso aqui entre nós para ninguém sair prejudicado, sabe? Então, eu acho que é legal. Vocês falam para mim assim, Paulinha, a gente prefere tipo um domingo de manhã, que os maridos estão em casa, sabe? A gente acorda, faz a aula e aí já começa a semana focada. Para mim, seria uma boa. Ou então, não, eu prefiro durante a semana, porque aí eu estou no ritmo. Então, a gente vai discutir isso lá no grupo. Tudo bem? Legal, né, Dani? Essa é a vantagem de ter um grupo pequeno, né? Que a gente consegue entrar num consenso aí entre nós. Tá bom? Então, eu vou ficar de colocar 2 coisas no grupo para vocês. Os chás. Ah, gostou da ideia do domingo. Olha lá, bom saber. E aí a gente coloca isso lá no grupo, o dia da nossa próxima aula, que já será na próxima semana, porque essa aqui é só uma aula inaugural, tá bom? Hoje era só para eu ver a carinha de vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo domingo. A gente vai se falando pelo grupo, então agora vocês já sabem que a nossa conversa fica lá no Telegram, vocês já podem, eu imagino que a cabeça de vocês está assim, ó. Então tudo que vocês tiverem para me perguntar daqui para frente, pode usar lá.